Estou só aguardando aqui, tá? Mas vocês podem continuar falando pelo chat comigo, tá? Então, começamos aqui a nossa correção. Responderemos agora perguntas sobre Mesopotâmia e sobre o Egito, tá? Que são relativos aí às discussões do capítulo de número 4, ok? Então, vamos lá para as questões agora. Então, a primeira questão que temos, a questão de número 1, diz exatamente o seguinte: de acordo com os egípcios, por que os faraós eram tão poderosos? Então, o poder dos faraós era tão grande no Egito porque os egípcios acreditavam que os faraós eram deuses vivos, né? Eles tinham poderes para controlar as forças da natureza, as cheias do Nilo, né? Eles também tinham poderes para transmitir, fazer com que as colheitas elas pudessem ser boas. Para os egípcios, o faraó era exatamente quem? Era descendente ou a reencarnação direta do Amon-Ra, né? Então, nesse sentido, os egípcios acreditavam ali que os faraós eles tinham poderes divinos, certo? Então, os egípcios também eles tinham uma ideia de uma teocracia. O que seria uma teocracia? O rei, ou o faraó, que no caso era assim que os egípcios denominavam o seu grande líder, ele era exatamente uma divindade, ele era um deus, ele era o próprio Deus vivo. Segunda questão, as pirâmides egípcias são um dos maiores monumentos da humanidade. Qual era a função delas na sociedade egípcia? Então, essas pirâmides egípcias, ainda hoje, elas acabam ali nos fascinando, né? Como nós vemos ali os mais diversos programas, nós ficamos fascinados com que esses indivíduos conseguiram produzir tudo isso. Essas pirâmides, elas tinham exatamente a seguinte função no Egito. Eram mausoléus. O que era exatamente isso? Eram locais para servir os faraós, e geralmente era exatamente para enterrar esses faraós com todas as suas riquezas ali. Tá? Temos ali as pirâmides de Quefren, Miquerinos e Quelps como as principais pirâmides egípcias. Terceira questão: como eram representados os deuses egípcios? Os egípcios, como nós sabemos, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam nos mais diversos deuses. E os egípcios, eles representavam os seus deuses de uma maneira antroposomórfica. O que seria uma maneira antroposomórfica? Com formas humanas e formas animais, certo? Um exemplo é o Anubis, é o deus que tem o corpo de homem e a cabeça de um chacal. Então, esse é um exemplo. Arthó, que era deus ali do amor, tem o corpo de mulher e a cabeça de uma vaca. Então, são alguns exemplos aí que nós podemos citar sobre os deuses egípcios, certo? Então, tinham aí as representações antroposomórficas, tá bom? Quarta questão: qual era a importância do processo de mumificação para os egípcios? Então, os egípcios eles tinham uma crença na vida após a morte, eles acreditavam na vida após a morte, e a partir daí eles diziam o seguinte: que quando o morto fosse julgado pelo deus Osíris, o corpo desse indivíduo ele seria conduzido até um tribunal, e nesse tribunal ele tinha que ter o coração mais leve que uma pena. Isso aí é lógico que é uma metáfora, né? O que seria essa? O que essa metáfora quer nos dizer? Que as pessoas têm que ter o coração puro, o coração leve, né? Para que pudesse seguir a sua vida adiante, a vida após a morte. Porém, se esse indivíduo não tivesse o coração leve, ele seria devorado por um monstro ali com corpo de hipopótamo, cabeça de crocodilo, chamado Amint, né? Então, a mumificação, ela foi exatamente um processo para conservação
tá? Ela foi um processo para a conservação do corpo, para a conservação do corpo do indivíduo morto. E esse indivíduo morto, geralmente, que passava pelos processos ali de mumificação, eram pessoas mais ricas, né? Os faraós. Depois foi feito ali um tipo de mumificação mais, vamos dizer assim, para as classes populares, né? Mas, assim, tiravam-se todos os órgãos ali, o coração, o cérebro era tirado pelo nariz, então, acabava ali esses rituais de mumificação sendo muito importantes. E era justamente porque os egípcios acreditavam em vida após a morte, então eles acreditavam que o corpo deveria estar conservado, tá? Então, essa é a resposta aí da quarta questão. Quinta questão. Por que o rio Nilo foi importante para a história do Egito? A resposta é exatamente essa. O Rio Nilo ele foi importante porque ele servia para transportar os carregamentos, as águas elas fertilizavam o solo, né? Ela adubava essas terras e o Nilo passou a ser visto como uma dádiva para os egípcios. O Nilo passou a ser visto como aquele que conduzia a vida dos egípcios da melhor forma possível. Então, o Rio Nilo era muito importante para a sobrevivência, porque ele permitia os transportes, o ir e vir desses povos, e também ele ainda disponibilizava ali um solo fértil, e esse solo fértil facilitava o processo de quê? Processo de plantio, processo de colheita, e que, consequentemente, fazia com que os egípcios pudessem viver da melhor forma possível. Sexta questão. Como eram chamados os grandes templos babilônicos? Olha só, se as grandes obras dos egípcios foram as pirâmides, os grandes templos babilônicos eles eram chamados de zigurates, que eram exatamente palácios que eram ali em forma escalonada. Esses zigurates, eles serviam ali como templos religiosos, eles serviam também como locais de comércio, eles serviam como palácios governamentais. O zigurate que, segundo a Bíblia, é o mais conhecido, é exatamente a Torre de Babel, né? Deus teria castigado os homens, porque os homens queriam chegar mais próximo a ele no céu, e Deus teria castigado-os com que eles pudessem falar as mais variadas línguas. Eles não se entenderam mais no processo de produção, e esse zigurate acabou desabando. Próxima questão, que é a sétima questão, temos exatamente o seguinte. O que o faraó Ramsés II tem a ver com o novo império do Egito? O que o faraó Ramsés II tem a ver com o novo império do Egito? E a resposta que temos é exatamente a seguinte. Ramsés II foi o mais importante faraó do novo império do Egito. Dirigiu grandes obras e enfrentou os ataques dos hititas. E quem eram exatamente os hititas? Os hititas eram um povo de origem semita, ou seja, um povo originário ali da região da Mesopotâmia, que acabava tentando conquistar e dominar terras. Tentaram dominar os egípcios, e o Ramsés II acabou enfrentando-os com sucesso, conseguindo derrotá-los. Oitava questão. Qual é a relação entre os canais de irrigação e a agricultura no crescente fértil? Primeiro, o que é o crescente fértil? É aquela região que vai do rio Nilo até os rios Tigres e Eufrates, do rio Nilo no Egito, no norte da África, até a região da Mesopotâmia, que fica exatamente na Ásia, tá bom? Então, esse é o crescente fértil. Esse crescente fértil é um local ali onde existem terras boas para o plantio, terras férteis, solos que são favoráveis ao processo de plantação. E esses rios também acabavam levando água para locais onde não eram tão férteis assim. E tudo isso se deu exatamente pelos canais de irrigação. Os canais de irrigação, eles foram fundamentais para levar água, para locais distantes, para regiões distantes,
e acabavam, assim, também esses locais onde o solo não era tão fértil, eram mais desérticos, possuindo água, e a partir daí eles poderiam também promover o processo da agricultura, fazendo com que a agricultura desse ali frutos significativos para poderem sobreviver. Nona questão. O que foi a Torre de Babel mencionada na narrativa bíblica, supostamente construída na Babilônia? Eu já respondi, mas vou responder de novo. Segundo a narrativa do Gênesis, do primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, os homens, eles estavam construindo na Babilônia uma torre muito alta, que eles pretendiam com essa torre chegar ao céu. Mas Deus achou os homens muitíssimo orgulhosos e, para castigá-los, ele criou várias línguas para que ninguém se entendesse, né? Os homens, portanto, não conseguiram terminar a construção da torre e se dispersaram pelo mundo, né? A torre também acabou não frutificando, ela acabou caindo. E, a partir daí, segundo a Bíblia, segundo o Gênesis, é o surgimento das mais variadas línguas existentes no nosso mundo. Tá? 10ª questão. Por que a frase seguinte é falsa? O topo da pirâmide da sociedade egípcia era ocupado pelos escribas que sabiam ler e escrever. Aí vamos entender o porquê que essa frase é errada. Primeiro, os escribas, eles são uma classe intermediária. Eles são funcionários do Estado. E no topo da pirâmide egípcia não estão os escribas, mas sim os faraós e seus familiares, a nobreza. São esses exatamente que estão no topo da pirâmide. Então, daí, a frase está errada. Os escribas, eles são uma classe intermediária, são uma classe de altos funcionários ali que são de extrema relevância, mas não estão no topo da pirâmide. E aqui nós temos uma pesquisa. Né? Ainda na página de número 72, nós temos uma pesquisa. Observe o sarcófago de Tutankhamon. O poder do faraó, representado por meio de vários símbolos, pois a população acreditava que ele era um deus na terra. Na imagem, vemos 3 desses símbolos. Um cetro em uma das mãos, um chicote na outra mão, uma serpente na cabeça. Pesquise o significado desses 3 símbolos. Aí vamos lá para o significado dos 3 símbolos. O cetro é um pequeno bastão em forma de gancho. Ele era usado pelos pastores para capturar ovelhas e simboliza a ordem e as leis do rei. O chicote simboliza o poder do faraó sobre a população. A serpente simboliza o olho do deus Ra, que amedrontava os inimigos e protegia o faraó. Então, são esses 3 significados aí para esses símbolos. Novamente, o cetro é exatamente o símbolo da ordem e das leis. O chicote, o poder do faraó sobre a população, e exatamente a serpente simboliza o olho de Ra, que é exatamente o poder de amedrontar os inimigos e a proteção do faraó. Tudo bem? Então, vamos lá para a página de número 73. Imagens contam a história. Observe a imagem abaixo. Com base no que foi estudado neste capítulo, responda as questões. Aí nós temos aí uma imagem de um afresco encontrado na tumba de Senedjem, em Tebas, no Egito. Né? Nós vemos ali o deus Anubis e uma múmia ali, né? Um item mortuário. Primeira questão. Qual é o deus egípcio representado na imagem? Ele está fazendo uma atividade relacionada a qual tema estudado? Então, vamos lá. Já disse, o personagem aí, o deus é o Anubis, e ele está realizando uma atividade relacionada ao enterro de um faraó. E provavelmente aí é um ritual relacionado à mumificação, tá? Então é exatamente isso. 2. Como se chama a escrita que se encontra na base da imagem?
A base da imagem aí é a parte de baixo dessa imagem, que vocês podem estar acompanhando aí pelo livro de vocês na página 73, que são exatamente aqueles vários símbolos que vocês encontram no pezinho da imagem, na parte inferior da imagem, são os símbolos. E essa escrita é exatamente a hieroglífica, que para os egípcios seria exatamente a escrita dos deuses, tá? Ok? Seria exatamente para os egípcios a escrita dos deuses. E essa escrita, ela era uma escrita não fonética, ela era uma escrita ideográfica. E o que vem a ser exatamente uma escrita ideográfica? É exatamente um tipo de escrita que a junção dos mais variados símbolos formam exatamente ideias, tá bom? Então, é exatamente isso aí, a escrita hieroglífica. E para terminarmos aqui, vamos lá. O passado presente. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Em abril de 2003, o Museu de Bagdá, no atual Iraque, sofreu diversos saques. Na época, ninguém descobriu quem eram os ladrões, nem conseguiu precisar quantas e quais peças foram roubadas. Em 2005, as pesquisadoras estadunidenses Milbre Polk e Angela Schuster publicaram o livro O Saque do Museu do Iraque, o legado da antiga Mesopotâmia. As autoras esclareceram que, entre os saqueadores, não havia apenas inimigos da ditadura iraquiana deposta pela invasão estadunidense, mas também aqueles que roubaram por encomenda de colecionadores de várias partes do mundo. As pesquisadoras criticaram o governo dos Estados Unidos por descuidar da segurança do patrimônio cultural iraquiano. Sítios arqueológicos também foram saqueados. Entrevistada em 2005, Milbury Polk contou que o sítio arqueológico da antiga Babilônia tinha se transformado em uma base militar. Desde abril de 2003 e até recentemente, o sítio de Babilônia se tornou uma base militar, com prejuízos incalculáveis provocados por terraplanagem, tráfico de blindados pesados, helicópteros e maquinário. Então, esse trecho aí ele é de uma entrevista que está disponível na Folha de São Paulo, né, com acesso aí, foi em 29 de maio de 2018, intitulado Roubo de Arte no Iraque, diz estudiosa. A primeira questão é exatamente a seguinte: cite um reino da antiga Mesopotâmia que ocupou o território do atual Iraque. O território do atual Iraque é a Mesopotâmia. Então, esse reino que ocupou foi exatamente os impérios babilônicos, o assírio e o persa. Tá? Esses impérios eles acabaram ocupando esses territórios exatamente do atual Iraque. Para citar um, citei aí três. Os persas também acabam ocupando, apesar dos persas serem de uma outra região, que é exatamente a região do Irã, mas também eles fazem o processo. A ligação está muito ruim, professor. Ana, Ana Lívia. A ligação está ruim. Só um momento. Quem está falando? Para todos a ligação ficou ruim? Não, para mim tá normal. Ana, Também tá normal. Só a Ana, imagem então, tá um pouquinho pixelizada, mas... Ana Lívia, então o problema é a sua conexão. Tá? Eu vou continuar aqui, mas eu vou deixar essa aula gravada, depois você consegue visualizá-la lá pelo Classroom, tá bom, Ana? Vou deixá-la gravada. Estou gravando, na verdade. Então, deixa eu continuar aqui para finalizar. Então, a segunda questão é exatamente a seguinte: a qual invasão estadunidense se refere o texto? Era para vocês fazerem uma pesquisa aí. Então, essa invasão, ela aconteceu em março de 2003, quando o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, alegou que o Iraque produzia armas químicas e nucleares, certo? E a partir daí, ele violou, e que o Iraque tinha violado o acordo
acordo de desarmamento decidido pela Organização das Nações Unidas, né? Posteriormente, isso não foi comprovado, mesmo assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque e derrubaram a ditadura de Saddam Hussein. Derrubaram essa ditadura em nome da democracia, mas, na verdade, os Estados Unidos, eles queriam exatamente dominar a região do Oriente Médio, e tem esses interesses, justamente para controlar ali os postos de petróleo. E também, os Estados Unidos alegavam ali que os iraquianos eles estimulavam os grupos terroristas. Após a morte do Saddam Hussein, os grupos terroristas acabaram dominando de vez a região do Oriente Médio, principalmente ali com o Estado Islâmico, né, sendo hoje a maior força denominada terrorista aí pelos estadunidenses. Terceira questão. Qual seria o maior responsável pelo saque do patrimônio cultural iraquiano? Então, isso era para discutir em grupo e tudo mais, mas, assim, os maiores responsáveis pelo saque do patrimônio cultural dos iraquianos são exatamente pessoas que são ligadas a colecionadores, né? Não a colecionadores sérios, mas a colecionadores que basicamente fazem o quê? Buscam através da pilhagem, buscam através do roubo conseguir peças, monumentos, vestígios da humanidade que são muito importantes para se contar a história de determinados povos, tá? Então, seriam exatamente esses indivíduos que fariam esses saques, tá? Então, aqui a gente conclui a nossa correção. Eu vou parar aqui a gravação agora.